Glória a Deus. Missões e o compromisso de Deus. Abra sua Bíblia comigo na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Não obstante ter unção do Espírito Santo na aula, ela vai ser assim, metódica, respeitando alguns pontos, tá bom? E eu vou devagarinho, que os irmãos já sabem que a voz do pastor, desde ontem ficou meio ruinzinha, mas eu creio que a partir de amanhã tudo volta ao normal, tá bom? Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, vamos ler a partir do versículo 16. Depois vocês vão manusear a Bíblia comigo, portanto, fica com a Bíblia aberta. Capítulo 4, vamos ler o versículo de número 10 também. 4:10 diz assim: Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Olha o que diz o versículo 16 agora. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isso não lhe seja imputado. Mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. E você diz, amém. Olhe para cá. Nós vamos meditar sobre missões e o compromisso de Deus. Não é o nosso compromisso com as missões. A minha ênfase é ressaltar o compromisso de Deus com as missões. Mas eu quero que você entenda, como eu vou falar do apóstolo Paulo, eu vou trabalhar 3 pontos principais. Primeiro, quais as marcas do ministério do apóstolo Paulo. Claro que eu vou falar de 3, 2, não dá para ir muito. Quais as marcas? Segundo, quais são os seus desafios? E terceiro, as suas experiências, que então revelam o compromisso de Deus com as missões, tá bom? Então é nessa ideia que nós vamos trabalhar. Primeiro, suas marcas, depois os seus desafios e logo em seguida as suas experiências, que começam aqui no versículo 17, quando ele usa essas expressões: o Senhor me assistiu, o Senhor me livrou e o Senhor me fortaleceu. E falar sobre missões, quase sempre nós somos conduzidos a analisar a vida do apóstolo Paulo. E eu quero que você preste atenção, porque esta é a segunda epístola do apóstolo a Timóteo. Paulo sabe que vai morrer, e eu sempre digo que as palavras de um homem, elas tomam o ápice da sua importância quando ele está consciente da sua partida. Quando ele sabe que pouco tempo lhe resta, quando ele sabe que ele tem que ordenar algumas coisas porque ele vai partir para a eternidade, nós temos que dobrar a nossa atenção nessas palavras, porque são carregadas de experiências, são carregadas de temor e também de reconhecimento do Senhor. Todos vocês lembram que Atos capítulo 9, o Senhor encontra o apóstolo Paulo, enquanto ele ainda era perseguidor da igreja, todos nós sabemos disso, e quando o Senhor encontra ele, que ele cai da sua cavalgadura, uma luz aparece, ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Logo depois do Senhor falar com Ananias, para que Ananias fosse orar por ele, e Ananias, vocês aprenderam na aula hoje, que Ananias, cheio de justiça própria, não queria ir, o Senhor explicou em Atos capítulo 9, versículo 15, para que Paulo foi escolhido. O Senhor disse: este é para mim um vaso escolhido para anunciar a palavra aos reis e aos gentios. Quem dá glória a Deus por isso? Então Deus está dizendo que Paulo é o seu instrumento. Se vocês me perguntassem das epístolas do Novo Testamento, quais as que eu mais li, eu diria que é Filipenses e 1 e 2 Timóteo. Não há um perfil ministerial saudável
sem estudar os escritos de Paulo a Timóteo. São as cartas pastorais. Mas quais são as marcas ministeriais do apóstolo Paulo, para nós cairmos lá no fim sobre o compromisso de Deus com as missões? Quais são as marcas do ministério do apóstolo Paulo? A primeira marca, para quem está anotando, ele possuía indescritível convicção de sua chamada. Paulo possuía indescritível convicção da sua chamada. Eu costumo dizer que a convicção é uma revolução que dá uma direção. E esta palavrinha convicção é uma das virtudes que mais está faltando para obreiros e obreiras. Qualquer motivo é motivo de se zangar, de se aborrecer, e alguém um dia chegou a dizer, vou entregar. Nós temos que entender que nós temos que ser tomado de uma convicção. Olha o que a Bíblia diz e anote, 2 Timóteo capítulo 1 e versículo 1. Diz assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ele está dizendo, não depende de mim, não foi uma autoeleição, ele me escolheu a tal ponto que ele impactou a minha vida e eu não consigo mais me ver livre desta chamada. É uma convicção. Hernandes Dias Lopes, se não me engano, citando outro autor, ele diz que o ministério são algemas invisíveis. Então, o ministério são algemas invisíveis. Isso te prende. Você está entrelaçado nisso. Capítulo 1 de 2 Timóteo, versículo de número 9 e 11. Olha o que diz a Bíblia. Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Versículo 11. Para o que fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios. Então Paulo, ele está convencido por Deus que ele foi chamado para o Senhor. Ninguém marca a história fazendo aqueles questionamentozinhos de crianças. Será que é comigo? Será que Deus me escolheu? Será que foi isso mesmo? Não. Gente que tem chamada está tomado desta convicção. Myles Munroe, aquele pastor da igreja lá nas Bahamas, para mim foi um dos pregadores mais inteligentes para pregar sobre o reino e sobre liderança, mas já partiu para a eternidade. Ele diz assim, se você é capaz de terminar o seu ministério ou jubilar, comprar uma chácara e pescar sem se preocupar com a igreja, você nunca encontrou na verdade o seu ministério. Ministério é uma algema. Eu tenho convicção que eu estou velhinho, mas tenho utilidade, porque crente ele não se aposenta, ele é promovido, Deus o chama para a glória. Deu para entender? Segunda marca do apóstolo Paulo, possuía fé para vencer os desafios. Possuía fé para vencer os desafios. Eu tenho muito medo do que se vem pela frente, porque nós perdemos aquele instinto de pioneiro, aquele instinto que o gaúcho diz de arranca-toco, de abrir estradas no meio do mato. Nós gostamos de estradas bem pavimentadas e ainda reclamamos se o asfalto não foi bem feito. Nós perdemos o senso do pioneirismo da igreja, de pessoas que têm fé para enfrentar desafios, para enfrentar escassez. E Paulo não. Paulo manteve a sua fé. Quer ver? Olha o que diz o capítulo 4 de 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Gente, ele está preso, como eu já lhes disse, mas ele mantém a sua fé. Então, Paulo, ele tinha a marca da fé para vencer os desafios. Anote aí, Filipenses 2:12. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Lembremos-nos que Filipenses é a carta da alegria, e Paulo, ele está preso também quando escreve a carta aos Filipenses, e mesmo preso, ele escreve a carta recheada de alegria. Por quê? Porque Paulo entendeu que a nossa alegria não é circunstancial, a nossa alegria é
posicional. E olha no capítulo 2 de Filipenses, e versículo 12, o que ele diz: de sorte que, meus amados, assim como sempre, capítulo 2, versículo de número 12, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Versículo 13. Porque Deus é quem opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Paulo está preso, mas ao mesmo tempo ele está confiante que a igreja continua caminhando. Ele disse à igreja de Corinto que além dos pesos das revelações, estava o peso das igrejas sobre eles. Mas ele está preso e ele tem fé que por mais que ele está ausente no corpo, nenhuma circunstância pode abater o crescimento da igreja. Ela continua crescendo. Então, aqueles que querem desfrutar do cuidado de Deus, eles devem ter fé. Terceira marca do apóstolo Paulo. Terceira marca do apóstolo Paulo. Possuía amor sacrificial. Possuía amor sacrificial. E como isso está raro nos nossos dias. Amor sacrificial. Nós amamos até que nos demande alguma coisa. Nós amamos até que tenhamos que abrir mão de alguma coisa. Mas a Bíblia diz em João 3,16 o quê? Pelo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Não há como amar e não doar alguma coisa. É possível doar sem amar, mas é impossível amar e não praticar a doação. Vou repetir. É possível eu doar sem amar, mas é impossível eu amar e não doar. Deu para entender? Então, anote aí, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15. 2 Coríntios 12, 15, é o versículo que mais nós usamos aqui na escola, que diz assim: eu de muito boa vontade gastarei, e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Perceba que o ministério de Paulo não era um ministério horizontal, é um ministério vertical. Olha o que o pastor vai dizer para vocês. Corre o risco de morrer frustrado quem espera muito na lei da reciprocidade. O ser humano é ingrato e nem sempre retribui você os benefícios que você deu a ele. Então Paulo está dizendo assim, eu vou me gastar, eu vou me deixar gastar, ainda que eu ame vocês mais, e no fim vocês não me retribuam, e eu seja menos amado. Olha o que Paulo está dizendo, olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim, eu estou manifestando o amor de Deus nesta horizontalidade, mas é só uma via. Eu não dependo que alguém me retribua, porque se eu manifesto aqui, é porque primeiro eu recebi de lá, tá pegando ou não? É por isso que quando nós nos sentimos desanimados e dobramos os joelhos para orar, Deus nos revela, este é o caminho sacrificial para que eu manifeste o meu cuidado. O mesmo Atos 9,15 que o Senhor diz assim, este é para mim um vaso e eu mostrarei para ele o quanto ele vai sofrer pelo meu nome. Deus está dizendo, Paulo, chamada e amor sacrificial, eles estão juntos. Não há efetivação de uma verdadeira chamada sem alguém que tem coragem de se expor ao sacrifício. Então, ele possuía amor sacrificial. Gálatas 4,19, vamos lá? Gálatas 4,19, Paulo diz assim, meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu acho as mulheres muito corajosas em se tornarem mamães, né? Existem alguns versículos que eu tinha muita dificuldade de entender. Tem eu não entendo na plenitude, porque eu nunca vou ser mãe, graças a Deus por isso, né? Mas, papai, eu sou. Mas tem um versículo no Antigo Testamento que diz assim, é chegado a hora de dar luz a filhos e não a força.
e tem esse aqui que Paulo diz que ele sentia dores de parto. Então eu presenciei quando Suelen nasceu, eu estava ali do lado de Miriam, e o processo das contrações, das dores anteriores, e aí nós fomos para o hospital, e não vinha a dilatação necessária para que o parto fosse normal, e foi um dos períodos que eu mais vi Miriam orar. Miriam se tornou uma pioneira de oração no parto. Eu acho que nós vamos ter que encarregar mais um menininho para ela orar mais. Aí orava, e me pegava pelo cabelo, me apertava as mãos, porque eu estava do lado dela, e era uma mistura de amor e ódio ao mesmo tempo, eu acho. E daqui um pouco, resumindo a história, claro, quando parecia que não vinha, a Suelen decidiu vir. Nós tivemos que correr para a sala de parto e, bom, está ali há 13 anos conosco. Mas eu entendi um pouco, não na plenitude, o sofrimento de dar à luz. Um pouco eu pude perceber aquele sofrimento. É claro que a Bíblia diz que uma mulher sente dores e depois sente alegria por ter dado luz a um homem. Está na Bíblia isso. Só que Paulo está dizendo que o ministério envolve dores. E é aí que a maioria de nós peca. É aí que nós pecamos. Olhe para mim aqui, ó. Quem já ouviu falar de Sinfrônio Jardim? É um escritor, ele trabalha com o Ministério de Reconciliação, posso estar equivocado, mas ele é de Joinville, e ele diz assim, ó, que nós temos muitos obstetras e poucos pediatras. Nós temos muita gente que ajuda o parto, mas pouca gente que ajuda as crianças a se desenvolverem. Então nós estamos no culto, nós pregamos para alguém, alguém é gerado, mas a gente tem dificuldade. Quando Paulo diz assim, ó, eu sinto outra vez dores de parto, a dor de parto de uma mãe, ela acaba na hora que ela dá a luz. Mas existe um outro tipo de dor de parto, que é uma preocupação até que esta criança se desenvolva. E é isso que Paulo está dizendo, eu não sou só o obstetra, eu sou o pediatra, eu estou disposto a cuidar de vocês. Glória a Deus por isso. Então, eu já estou falando há 20 minutos, então o tempo eu tenho que correr. Então, quais são as 3 marcas do ministério que nós destacamos? Possuía indescritível convicção de sua chamada, possuía fé para vencer os desafios e possuía amor sacrificial. Agora, quais são os desafios do apóstolo? Coloque aí, desafios do apóstolo Paulo. Quais são os desafios do apóstolo Paulo? Primeiro, estar envolvido em um combate. Paulo estava consciente da sua guerra. Coloque aí o que nós já lemos, 2 Timóteo 4:7, mas coloca também 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9, diz assim a palavra de Deus para nós. Porque uma porta grande e oportuna se me abriu, mas ainda há muitos adversários. Olha o que Paulo está dizendo. Uma porta grande se abriu, mas tem adversário. Veja o que ele diz em 2 Coríntios capítulo 10. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Então Paulo sabe que ele está em batalha. Quem lembra, vai anotando, quem lembra o que Paulo disse em Efésios 4:27? Não deis lugar ao diabo. E no capítulo 6, Paulo ele usa uma linguagem da época para descrever a armadura de um soldado romano, e ele diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então ele está dizendo assim, eu estou numa guerra, mas eu estou revestido. Deus me deu armaduras, e é interessante a expressão bíblica, diz assim, ó, tomando o escudo da fé. Não é algo que Deus coloca em você e te joga, não. Você tem que ter a atitude de tomar o escudo da fé, de colocar o capacete da salvação, de pôr as sandálias do evangelho, o cinturão da verdade. É você que tem que se armar na presença de Deus. É porque a Bíblia diz fortifica-te na graça do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo estava em combate. Olhe para mim aqui, ó. Não esqueça, muda só o cenário. O diabo é o mesmo. O diabo é o mesmo. Um dia eu estava pregando o congresso de missões na cidade de Gramado, em nossa igreja. Você sabe que Gramado é turístico, é muito lindo, vale a pena conhecer.
Mas eu disse para os irmãos, vocês não se iludam com isso aqui. Isso aqui tem pinheirinho para tudo que é lado, mas tem demônio também para tudo que é lado. Para trazer as pessoas para o suicídio, para a drogadição. Às vezes nós ficamos muito intertidos com a arena e esquecemos que o leão ainda é o mesmo. Então, não importa se é em Antônio Prado, se é Sarandi, se é Canoas, se é o IP, há um inimigo que quer nos destruir. E Paulo, ele está envolvido em um combate. E você também está envolvido. Anote aí Eclesiastes 8:8. Eclesiastes 8:8 diz assim, ó: não há tréguas nesta peleja. Não há tréguas nesta peleja. Segundo desafio do apóstolo Paulo, dar continuidade na obra por meio de discípulos. Dar continuidade na obra por meio de discípulos. Paulo sabia que se não fosse por ordem biológica da vida, quando a velhice chegasse ele teria que partir, se não fosse por isso, ele tinha consciência que ele morreria, porque ele disse assim, ó, eu estou sendo oferecido como sacrifício de aspersão. Paulo sabia que ele estava preso no tempo chamado Cronos, que um dia ele ia morrer. Só que Paulo tinha consciência, Evandro, que a obra é maior do que ele. Eu disse aos alunos da EMETEC que todas as pessoas que eu conheci, principalmente pastores, que quiseram ser maior que a igreja, eles tiveram uma queda terrível. Porque Bill Johnson, ele diz que qualquer ministério na igreja não passa de dama de honra. A noiva é mais bonita que a dama de honra. A dama de honra chama atenção, o aio chama atenção, mas quando dá o manto, aquele... a noiva é meio feinha, mas aquele momento dá certo, todo mundo chora, né? Mas a noiva de Jesus é muito bonita. Então, escute o que o pastor está dizendo. Ele sabia que o tempo ia acabar, que ele não podia se interter, porque o ministério dele era só como um aio, era só como dama de honra, mas a igreja, que é a noiva, é mais importante. Então, Paulo tem o desafio de preparar. Anote aí, 2 Timóteo 1:2. Olha o que ele diz. No primeiro versículo, ele diz que ele tem uma chamada pela vontade de Deus, ele tem uma chamada por Jesus, mediante a promessa, mas no versículo 2 ele diz assim, ó, a Timóteo, meu amado filho. Então Paulo, ele está consciente que ele tem que dar continuidade a esta obra e ele tem que usar agora Timóteo. Olhe para mim, é um desafio. Você não está autorizado a deixar uma função sem primeiro preparar alguém para ficar no seu lugar. Né? Alguém disse, eu posso estar equivocado, me parece que foi Davi Botelho, mas eu posso estar equivocado. Ele diz assim que você, no mínimo, se não vai para a missão, tem que mandar alguém no seu lugar. Então você tem que preparar alguém. Por que nós estamos com esse projeto embrionário já desde 2010? Porque nós queremos ativar mais filhos que honrem a Deus, que queiram ter a visão sacrificial, que glorifiquem a Deus em todas as suas obras. Então, Paulo tinha esse desafio de levar adiante este projeto. Anote aí 1 Timóteo 4:12 e 13. Paulo dando um conselho para Timóteo que vai continuar a sua caminhada. Tá bom? 1 Timóteo 4:12 e 13. Terceiro desafio do apóstolo Paulo, para quem está anotando. Terceiro desafio do apóstolo Paulo. Enfrentar o abandono sem se frustrar. Enfrentar o abandono sem se frustrar. Aí está um grande problema, Gabriel. Porque nós somos seres gregários. E o nosso coração demanda boa companhia. E o nosso coração exige retorno do que nós fazemos. É normal, é inerente ao ser humano, é intrínseco à nossa natureza. Mas nós sabemos que nem sempre é assim. E Paulo enfrenta esse desafio. Gente, Paulo é o revolucionário da época. Paulo é o cara que abalou o imperador. Mas agora, olha o que diz o versículo 10 de 2 Timóteo, capítulo 4, que nós fizemos leitura no início. Olha o que ele diz. Demas me desamparou. Outra tradução diz, Demas me abandonou. E me abandonou por quê? Me abandonou amando o presente século. Olha o que o pastor vai dizer para ti.
Vai chegar um momento na sua caminhada que algumas pessoas não vão mais caminhar com você. Nesse caso, Demas pecou, teve outras prioridades no seu coração, mas existem momentos que, pelas pessoas não estarem com você, isso não desqualifica elas. Elas não estão simplesmente habilitadas a continuarem com você. Jesus levou 12 discípulos, dos 12, 11 foram mais além, e dos 11 só 3 que seguiram. Mas chegou um momento que nem os 3 puderam seguir, eles dormiram, e Jesus foi além para orar. Então, o abandono, ele acontece. Eu tive um momento de conflitos na minha missão no Uruguai, no primeiro momento, porque eu olhava para um lado era campo, olhava para o outro lado era campo. Aí eu olhava para frente, a cidade começava. A minha casinha de madeira era de dar arrepio. O meu colchão era o colchão canoa. Tu deitava, tinha um buraco no meio, não é esses colchões da Imetec aqui não, é canoa mesmo. É aquele que tu deita, tu não cai nem para a direita nem para a esquerda. Ele era tão ruim que um dia derramei Coca-Cola, ele nem absorveu, não absorveu. Então, só que foi ali que Deus me moldou e me mostrou que quando as nossas muletas humanas, elas se acabam, nós recebemos o auxílio divino. Então, Paulo está dizendo isso. Eu passei pelo abandono. Olha o versículo 16 aí, o que diz. Versículo 16 do capítulo de número 4. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Todos me desampararam. Isso aqui não é hipérbole não, linguagem exagerada, é uma realidade. Todos me abandonaram. Eu imagino, Evandro, Paulo no Sinédrio, eu posso até usar uma linguagem gauchesca, tá? Onde é que está os guri? Onde é que está os guri do churrasco? Onde é que estão os amigos da sinagoga do sábado? Não tinha ninguém. Ele levantou e disse assim, todos me abandonaram. Diga comigo, todos. Mas como é que começa o versículo 17 aí? Como é que começa? A primeira palavrinha do versículo 17. Ô, glória. Eu vou dizer assim, ó, todos me abandonaram e vocês dizem, mas o Senhor. Vamos lá? Todos me abandonaram. Mas o Senhor, glória a Deus. Quando todos abandonaram, então se revela o compromisso de Deus com as missões. Eita glória. Aleluia. Quando olha o que Davi disse. Olhei para a direita, olhei para a esquerda, refúgio me faltou. Ele está, mas aí ele diz também, ainda que o teu pai e tua mãe te abandonar, o Senhor te recolherá. Então ele está dizendo assim, ó, todos me abandonaram, mas o Senhor, vamos ver o que o Senhor fez por ele. O Senhor me assistiu. O Senhor me assistiu. Esta expressão, ela é simplesmente extraordinária. Porque quando o texto diz que o Senhor assistiu ele, isso aqui não tem a ver com a ideia de assistir um filme. Olha o que ele está dizendo, o Senhor me assistiu. Deus não nos privou de passarmos por lutas, mas prometeu que sua presença estaria sempre conosco. Quem dá glória a Deus por isso? O Senhor me assistiu. Olha o que diz Isaías 49:15. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Ô glória. Olha o que diz Mateus 28:20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então Paulo está dizendo, eu tenho marcas ministeriais, eu tenho desafios, mas Deus manifestou o compromisso dele. Qual o primeiro compromisso? Deus decidiu me assistir na minha missão. Agora, a declaração ser assistido por Deus tem suas ramificações. E no mínimo tem duas explicações. Então você que está anotando, coloque o compromisso de Deus, primeiro, me assistir. Me assistir. Aí letra A e B, porque tem duas aplicações no fato de ser assistido por Deus. Primeiro, ser assistido por Deus significa ser ajudado por Deus. Tem a ver com assistência, assistencialismo. Alguém me dá aquilo que me falta para complementar
a quantidade necessária. Uma das maiores profecias que eu recebi, eu estava numa cidade aqui perto de Porto Alegre, eu devia ter uns 18 anos de idade, e eu fiquei hospedado numa casa, porque eu estava pregando na cidade, e alguém bateu palma na frente da casa, e o irmão saiu para atender, e crente quando se conhece, já tem comunhão, e começaram a conversar e falar das coisas de Deus, e na hora que o cara ia embora, o irmão disse, não, vamos fazer uma oração, e eu estou ali quieto. Quando eles começam a orar, Deus toma os lábios daquele irmão, e aquele irmão olha para mim e diz assim, meu filho, assim te diz o Senhor, o que tu não consegues vencer sozinho, sou eu, Deus, que vou vencer por ti. Então, ser assistido por Deus tem a ver com Deus me ajudando. Quem lembra do que Paulo viveu deixa eu ver, conferir aqui, que eu não quero perder tempo por causa do horário, 2 Coríntios capítulo 12, versículo de número 7 a seguir, ou 6, quando Paulo diz assim, como é que eu vou me gloriar das minhas revelações, se me foi imposto um espinho na carne, do qual eu já orei 3 vezes, porque ele vem me esbofetear, ele é um mensageiro de Satanás, e quando eu dizia, Deus, tira o espinho da minha carne, o Senhor me disse, fica tranquilo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quem recebe esta palavra? Então, qual é o compromisso de Deus? Te assistir. Na tua solidão, Ele é a tua companhia, na tua tristeza, Ele é o teu consolo. Quem dá glória a Deus por isso? Então, é Ele que me assiste. Tá? É Ele que me assiste. Evangelista Claudio Miro e a irmã Ivonete, eles foram missionários numa cidade por 5 anos, mais ou menos 5 anos, né, Miro? Uma cidade de origem italiana ou alemã, cheia de desafios, mas eu tenho certeza que nos momentos que eu sei que eles passam, porque eu passei por isso, quem é que assistiu eles? Foi o Senhor. Tem hora que pastor, pode vir o salário no dia certo, mas não é isso que falta. Às vezes falta só um abraço do Espírito Santo, aí tudo muda. E o bom é que ele vem e abraça mesmo. E o que ele faz, não tem nada que pode deter, porque ele toca na área que nós precisamos, tá? Mas também tem a segunda aplicação. Em segundo lugar, ser assistido por Deus significa literalmente ser patrocinado. Ser patrocinado. Quando Paulo disse que o Senhor o havia assistido, ele estava dizendo, Deus me patrocinou. O homem patrocina somente o que é sua prioridade. Por isso ele não gasta em missões. Na contramão, Deus investe tudo em missões, pois missão está no topo da lista de suas prioridades. Então é Deus quem patrocina. Entre nós tem jovens aqui no seminário, e alguém testemunhou, mas se fôssemos ouvir mais testemunhos, tem gente que está aqui só porque Deus patrocinou. Parece que o valor é tão simbólico, mas às vezes pega a gente no momento que nem isso dá certo. E aí vem Deus e diz assim, eu vou te patrocinar, porque eu vou te usar lá na frente. Então, quando as coisas começam a dar errado no âmbito do relacionamento do homem, Deus diz, eu vou te assistir. Esta igreja está em pé, não é por ajuda de governantes ou qualquer outra coisa, é porque Deus olhou e disse, eu vou patrocinar esta igreja, eu vou fazer acontecer. Então, receba esta palavra, Deus vai patrocinar você em nome de Jesus. Mas pega mesmo, irmão, porque você vai ser desafiado ali na frente. E você tem que crer nisso aqui. Qual é o compromisso de Deus? Patrocinar a gente. Tem uma frase de Hudson Taylor. Pode variar um pouquinho a maneira de eu falar. Você pode pesquisar depois e pegar a correta. Mas ele diz assim, sempre haverá provisão para a obra de Deus que é feita do jeito de Deus. Sempre haverá provisão para a obra de Deus que é feita do jeito de Deus. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz que tudo que é feito sem fé é pecado. Fé é o que faz eu ver o que ninguém vê. Fé me faz ouvir o que ninguém ouve. Então, quando Paulo diz, o Senhor me patrocinou, ele está dizendo, Deus me fez ver o que os outros não conseguiam ver. Abre aí a Bíblia ou anote, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo de número 10 a seguir.
Olha o que diz. Olha o que diz. Capítulo 4, versículo 10. Você pode ir lendo aqui comigo. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já tinhas lembrado, mas não tinhas oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Versículo 19, o que diz lá? Ora, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Quem diz glória a Deus por isso? Irmão, tem tanto exemplo na Bíblia, mas eu quero continuar. Por exemplo, vocês conhecem a história de Elias, quando ele foi para Sarepta e uma viúva foi sustentar ele. Quando Deus mandou os corvos levarem comida para ele. Todos os homens da Bíblia foram cuidados por Deus. O compromisso de Deus é cuidar aqueles que estão envolvidos em missões. Vamos continuar? Aí Paulo diz, o Senhor me assistiu. Mas depois ele diz também, o Senhor me revestiu. O Senhor me revestiu. Então, o compromisso de Deus com a obra missionária é nos dar o revestimento necessário. E recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e até os... olha o que diz, é Atos 1:8, tá? Atos 1:8. Recebereis poder. Mas anote junto com Atos 1:8, para quem está escrevendo, Lucas 24:49. Lucas 24:49 diz o quê? Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Fique até que você seja revestido de poder. Então, Deus tem um compromisso em nos revestir para esta obra. Continuemos agora. Anote aí então, do que Deus vai me revestir, se este é o compromisso? Qual revestimento Deus vai mandar sobre mim? Tá? Qual revestimento Deus vai enviar sobre mim? Primeiro, você será revestido de unção. Você será revestido de unção. Para quem está escrevendo, pode colocar revestimento de unção. Tá? Revestimento de unção. Aprenda isso. Missão e unção estão intimamente ligadas, pois missão é a tarefa e unção é a ferramenta para a capacitação. Deus é tão generoso que Ele nos desafia e Ele ainda nos dá a ferramenta para nós realizarmos a obra. Então, vou repetir. Missão e unção estão intimamente ligadas, pois missão é a tarefa e unção é a ferramenta para realizar essa tarefa. Anote Atos 10:38 aí. Atos 10:38 diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. Glória a Deus. Quantos querem a unção do Espírito Santo? Que nós não venhamos cometer a loucura, Kaique, de querer fazer algo para Deus sem a unção do Espírito Santo. Nós precisamos, não basta ter a tarefa, nós temos que ter também a ferramenta, tá bom? Por exemplo, se você ler Atos capítulo 19, olha o que diz. Atos 19 diz assim, do versículo 1 ao 6. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes:
recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe, não, nem mesmo ouvimos falar que existe Espírito Santo. Perguntou-lhe então, em que sois batizados? Em que sois batizados? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em língua e profetizavam. Só uma dica assim, ó. Aqui não é Atos 2, viu? É Atos 19. Tem gente que diz que foi só em Atos 2 que falaram em línguas, tá? Mas tem aqui, ó, eles também falaram em línguas. E nós estamos falando em línguas até hoje. Glória a Deus por isso. Qual foi a tarefa? Eles ministraram o Espírito Santo. Se você ler Atos 8, tem 2 homens que foram enviados para Samaria, não para pregar o evangelho, porque já tinham pregado. A missão deles era o quê? Ministrar o Espírito Santo. Deus está dizendo, eu vou te revestir da unção do Espírito Santo. Coloque aí também em segundo lugar, revestimento de poder e autoridade. Revestimento de poder e autoridade. Está dando para entender a aula? Qual é o compromisso de Deus? Ele me assistiu. Assistência é me ajudar e me patrocinar. E ele me revestiu. Revestir de unção e agora revestir de poder e autoridade. Anote aí Romanos 15, 19. Olha o que diz 15, 19. Pelo poder de sinais e prodígios, na virtude do Espírito Santo de Deus, de maneira que, desde Jerusalém e arredores até o Ilírio, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Pregou com sinais e maravilhas. Olha para mim. Um dia nós estávamos numa oração aqui, e o Espírito Santo falou comigo assim, meu filho, por que você está tão tímido se eu sou contigo? Por que você está tímido se eu sou contigo? As pessoas estão buscando o sobrenatural lá fora, mas aqui é o lugar do sobrenatural. É aqui que os demônios vão embora, é aqui que Deus revela o coração, é aqui que Deus dá uma direção. Então Deus quer te revestir e me revestir de poder e autoridade, quem quer. Anote aí, 1 Coríntios 2,4. 1 Coríntios 2,4 diz assim a palavra de Deus, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de poder. Paulo está explicando que ele não foi só trazer uma aula de teologia, havia uma manifestação prática do poder do Espírito Santo. Anote Lucas 9, versículo 1. E convocando seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. Quantos querem isso? Eu quero. Então, estes versículos revelam que nós não devemos sair sem antes ser revestidos do poder e da autoridade. Terceiro, coloque aí revestimento, ou revestido da misericórdia. Porque ter poder, ter autoridade e ter unção, sem ter misericórdia, eu vou monstrificar o meu ministério. Então Deus precisa me revestir também da misericórdia, senão eu me autopromovo daquilo que tenho, mas não pratico a empatia, eu não sinto a dor do coração alheio. Então eu devo ser revestido de misericórdia. O missionário terá êxito se estiver revestido de compaixão e misericórdia. Esse sentimento nos leva a entender a necessidade dos que estão à nossa volta. Anote aí Mateus 12, 7, que diz assim, mas se vós soubesseis o que significa, misericórdia quero e não sacrifício. Então, é um revestimento
da misericórdia. Deixa eu ver um outro versículo, se eu encontro aqui. Tem um versículo que diz: revestivos de entranháveis afetos de misericórdia. Então, é necessário haver um revestimento na nossa vida daquilo que glorifica a Deus. Revestimento de misericórdia, misericórdia. Sentir a miséria do coração alheio. Missionário indiferente não é missionário. Ele ainda tem que se impactar com a miséria alheia, ele ainda tem que chorar, porque a Bíblia diz que aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Diga comigo, andando e chorando. Voltará sem dúvida com os seus molhos. Mas entre o ir e o vir tem um vale de lágrimas. Quem vai, volta. Mas quem vai andando e volta com alegria, trazendo seus molhos. Entre o ir e o vir tem um vale de lágrimas. Geralmente as pessoas vão ver você vir com os seus resultados. Eles não viram você ir e nem você atravessar o mar de lágrimas. Mas você foi, atravessou o mar de lágrimas e Deus te deu graça. Amém? Vamos lá? Terceiro comprometimento de Deus com missões, para que o horário dê certinho. Ele diz também: e o Senhor me livrará. Deus me assistiu, me revestiu e me livrou. Então Deus me dá assistência, revestimento e Deus me dá livramento. Anote aí. Deus me dá livramento. O apóstolo declarou com propriedade que Deus era Deus de livramento. E os livramentos estão bem claros em toda a narrativa bíblica. Coloque aí Daniel capítulo 6, versículo 27. Daniel capítulo 6, versículo 27 diz assim, ele livra e salva e opera sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Ele livrou. Quantos livramentos Deus te deu? Quantos lugares que nem a polícia entra, mas às vezes o pregador entra lá pregar. É ou não é? Tem lugar, às vezes, que a alta sociedade, às vezes o CRAS da cidade, que trabalha com assistência social, espera que os necessitados vão até eles, porque eles não têm coragem de ir até o necessitado, ou quem sabe não é a sua função. Mas onde é que estão os crentes? Lá metidos, pregando o evangelho, porque eles creem que quem dá o livramento é Deus. O que Paulo disse, olha o que Paulo disse, vocês já leram comigo, mas vou ler de novo, capítulo 4, versículo 18, e o Senhor me livrará de toda má obra. Quem dá glória a Deus por isso? O Senhor me livrará. Então o compromisso de Deus é dar um livramento para cada um de nós. Você quer anotar aí? Vamos lá então. Eu vou pontuar alguns tipos de livramentos, tá bom? Primeiro, livramento dos pecados carnais. É impressionante como o crente ocioso, que não trabalha, que é preguiçoso, ele com mais frequência cai do que o crente que está trabalhando. É verdade isso aí. O pastor que está trabalhando com a igreja sabe disso. Deveria ser o contrário, porque a gente que está na batalha leva pedrada e crítica, e daqui a um pouco não consegue agradar um, não consegue agradar outro, daqui a um pouco, não é verdade? Deveria a gente, mas não. Geralmente é aquele crente que não se compromete, que não faz nada, é ele que cai em pecado. Então o comprometimento de Deus é de nos livrar. Para fazer missões devemos vencer alguns desafios que encontramos em nós mesmos. E um deles é o comodismo. Anote aí Gálatas 5,17. Gálatas 5,17 diz que o espírito luta contra a carne, e a carne contra o espírito. Anote aí Romanos 8,13. Romanos 8,13 diz assim, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Quem dá glória a Deus por isso? Anote o versículo 14 também de Romanos 8, que diz assim, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? Na medida em que a nossa sensibilidade vai crescendo em Deus, vamos identificando as ordens divinas.
Olha o que o pastor está ensinando vocês. Deus quer nos livrar dos pecados carnais. Eu conheci missões quebradas pelos líderes que pecaram. Nós compramos um prédio lá no Uruguai, que é um testemunho de provisão para outro dia, mas, resumindo, compramos. Compramos sem entender a grandiosidade do problema que tinha lá. Porque um pastor daquele ministério, ele havia cometido atos imorais, envolvendo até menores. Então não basta pintar a igreja e mudar a placa. Seria muito fácil, né? Eu pinto o prédio, eu mudo a placa, o obreiro é outro, e amém. Não, é os crentes, são os pastores. Então Deus tem que nos livrar dos pecados carnais. Nós temos que manter a postura. Abra rapidinho a Bíblia em Coríntios. Eu já acho para você, digo se é primeira ou segunda. Mas vai encontrando Coríntios aí. 2 Coríntios 6,3. Olha o que diz a Bíblia. Esse versículo fala muito comigo. 2 Coríntios 6,3. Olha o que diz. Não dando nós escândalos em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Quantos não querem dar escândalo? Eu não quero. Eu quero caminhar respeitando os protocolos, mas também na glória de Deus, tá? Segundo livramento, coloque aí. Livramento das armadilhas do inimigo. Livramento das armadilhas do inimigo. Coloca Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Coloca só capítulo 28. Quem lembra o que é que está escrito em Atos, capítulo 28? Quando Paulo, ele está numa embarcação com 276 pessoas, ele é prisioneiro, ele está sendo levado para Roma, porque ele tem que estar lá, Itália, e aí no meio do mar Adriático, lembra disso? Veio um vento chamado Euroaquilão, quebrou o barco, e eles se salvaram nos escombros ali, boiando, nadando, e foram parar numa ilha. Quem lembra disso? Lá na ilha, ele está com frio, tem uma fogueira, ele vai ajudar a aquecer, pega uns gravetos, sai uma víbora de entre os gravetos e acaba mordendo Paulo, tá? Então, alguém olhou para ele e disse assim, vai morrer, vai inchar, vai inchar. E Paulo sacudiu a cobra e jogou ela no fogo e não morreu. Glória a Deus por isso. Deus deu o livramento. Se você analisar esse texto, eu vou falar rapidinho, não vai dar para anotar. Deus deu pelo menos 5 livramentos para ele. Quando era para Paulo morrer, Deus o livrou e lhe deu vida. O diabo queria que ele passasse a noite sofrendo com o frio, mas Deus proveu um lugar de abrigo e descanso. Deus fez milagres por meio dele, pois o pai do anfitrião que o hospedou estava enfermo com febre e disenteria. Mas com a oração e a imposição de mãos de Paulo sobre o enfermo, a cura chegou, não somente para este homem, mas para todos os enfermos daquela ilha. 4, Deus abriu a porta da pregação naquela ilha. 5, em 5º lugar, o povo honrou o apóstolo Paulo. Que glorioso é o nosso Deus, pois no lugar que o diabo prepara a nossa falência, Deus muda a história e nos honra. Oh glória! Deus é um Deus que nos livra. Então Deus nos livra. É terceiro agora o segundo? Terceiro, Deus nos livra das mãos dos homens também. Coloque aí. Deus nos dá livramento das mãos dos homens. Deus nos dá o livramento das mãos dos homens. Quantas pessoas, por se oporem ao mover de Deus, preparam ciladas para nos derrubar. Constroem contextos falaciosos e mentirosos para comprometer a nossa moral. Mas Deus tem um compromisso com os seus servos. Deus tem um compromisso. E Deus é o Deus que peleja pelos seus servos. Anote aí, Atos 14, 19. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto.
Eles achavam que Paulo estava morto. Alguém chegou a pregar, porque a Bíblia diz que ele saiu para fora da cidade, seus discípulos levaram, e depois ele recobrou ânimo e voltou a pregar. Alguém chegou a dizer que quando eles arrastaram Paulo, dando a entender que Paulo está meio morto, alguém disse que Paulo começou a dizer assim, ai, ai. E alguém disse, o que deu, Paulo? Está doendo? Ele disse, não, volta para lá. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Eu tenho que voltar e pregar. Então, Deus nos dá o livramento. O diabo queria fazer de tudo para matá-lo, mas não conseguiu. Atos 12, 11, coloque aí. E Pedro, tornando a si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Oh, glória a Deus. Tu está aqui, Deus está te livrando da mão de alguém. Quem dá glória a Deus por isso? Eu vou terminar a nossa aula aqui, tá bom? Mas eu vou dar mais uma aí. É o quarto agora? Livramento da frieza espiritual. Livramento da frieza espiritual. Anote aí, 2 Timóteo 1,6. 2 Timóteo 1,6. Livramento da frieza espiritual. Olha o que o pastor vai dizer. Ô Juan, todo missionário que perde o fogo do Espírito Santo, ele declarou falência para a própria missão. Deus nos dá livramento da frieza espiritual. Olha o que diz a Bíblia em Timóteo 1,6 que eu falei para vocês. Paulo diz assim, ó, Timóteo, eu te exorto que tu avives o fogo do dom de Deus que está em ti. A tua tradução diz, desperte o fogo, desperte o dom de Deus que está em ti. A tradução Reina Valera diz, desperte o fogo do dom que Deus colocou em ti. Porque o dom Deus dá e é irrevogável. Mas tem gente que só tem dom e já perdeu o fogo. Então eu tenho que receber fogo do Espírito Santo. Anote aí também, Levítico 6,13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Glória a Deus por isso.